nesta noite, do texto em que nós estivemos na noite de domingo passado. Pastor, não lembro mais, fica tranquilo. A nós pastores foi avisado algo que... Obrigado, meu filho. Obrigado, diácono. A nós foi avisado uma vez, só para estimular bastante o pregador, né? Que a retenção do sermão, ela vai diminuindo à medida que os dias passam. Isso causa uma dorzinha no coração do mensageiro, do pregador profundo, né? Porque sabe aquele filme que a gente vai e assiste no cinema? Filmezinho bacana, dá para se divertir e tudo, mas a gente não leva muito para a nossa vida, a gente deixa no estacionamento do shopping. Geralmente a gente faz isso com mensagens, né? E não vou perguntar a vocês qual a passagem da semana passada, não vou fazer isso, porque eu entendo muito bem essa questão. Mas meu filho, vou pregar 2 horas hoje, pode depositar aqui, ó. É 1 hora por cada copo. Bota aqui. Não, rapaz, tá com medo de ficar aí 2 horas ouvindo sermão? Ó, 1 hora aqui, aí eu bebo, depois eu prego mais outra. Muito bem. Quem está visitando deve estar com medo, né? Não é brincadeirinha, tá, gente? Aí, o medo de eu pregar muito. A última vez que alguém fez isso, foi a menininha, falou, mas você já bebeu, já era. Eu estava pregando no valão do barro, um calor, no valão do barro, um calor profundo, aí o diácono traz, bota uma aguinha geladinha pro pastor. E é um crime isso, né? Porque as pessoas ficam vendo aquela água gelada no calor. Aí levantou a menininha, olhou pro meu copo e veio caminhando assim. Eu falei, oh meu Deus, minha água vai embora. Eu falei assim, filha, cuidado, porque beber água do pastor dá dor de barriga. Ela acreditou no pastor, deu 2 passos para trás. Aí eu falei, traz uma água para a menina aqui, por favor. Aí o diácono trouxe uma água para ela. Mas você já bebeu, né? Deus te abençoe hoje à noite no trono, meu filho. Mateus 12, a partir do verso 15. Abra aí sua Bíblia, seu aplicativo. Mateus 12, verso 15. Mas Jesus, sabendo disto o quê? Aí a gente volta então para o 14. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Entendeu? Mas Jesus, sabendo disto, afastou-se dali. Muitos o seguiram e a todos ele curou. Advertindo-lhes, porém, que o não expusessem à publicidade. Olha como é diferente nos dias atuais, né? Muito diferente, né? Jesus, rapaz, o camarada, o cara, meu irmão, curava todos, curou todos. E sabe o que ele dizia? Não fala para ninguém. Diferente dos dias de hoje, né? Vamos continuar a leitura. Para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta Isaías. E aqui está a base do nosso texto de hoje. Eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. E no seu nome esperarão os gentios. Antes de nós adentrarmos no texto, explicarmos um pouco esse texto, que tem algumas palavras aqui importantes a serem explicadas, eu quero lembrar a você que nós estamos no mês de setembro, o mês que sim a gente já vislumbra a primavera, já prova dela, mas
existem pessoas que continuam no inverno da alma. E por isso, esse mês foi escolhido para uma campanha nacional de prevenção contra o suicídio. O mês em que as flores abrem, em que o sol retorna, mas também um mês em que vidas se fecham e a escuridão toma conta não deles, mas de todos nós. Porque a situação não é deles, como se... Não, é uma situação nossa. E por reconhecer isso, a nossa igreja, sempre quando chega setembro, fala sobre essas dores. Não as dores de algumas pessoas, as nossas dores como sociedade. Essas dores são nossas. Até porque, antes nós falávamos muito isso. Nós, eu estou usando, que tem uma expressão talvez até muito infeliz, mas muitos usavam a expressão de que essas coisas, elas não faziam parte da história dos crentes. Que, por exemplo, o crente não podia ter depressão, muito menos o crente morrer dessa maneira, suicídio. E ao longo do tempo, fomos provados e comprovados que isso é uma besteira imensa. Porque crente não é extraterrestre. E ele vive todas as questões desta vida. E para... Eu ia usar a expressão piorar, mas talvez não é piorar. Mas para demonstrar ainda mais que é algo que todo e qualquer ser humano sofre, além dos membros, há uma crescente de pastores que vem cometendo suicídio também. Então isso ilustra, demonstra, esclarece que é algo do ser humano. E que a questão religiosa não evita tais práticas na sociedade. E que inclusive, olhar para o irmão que sofre de depressão, que sofre algum transtorno, e acusar esse irmão de não ter fé, é a maior ignorância que nós podemos fazer nesta vida. Por conta disso, nós precisamos alertar. E estamos fazendo isso. Na semana passada fizemos, trazendo inclusive alguns dados sobre o grande número de jovens, de adolescentes, de crianças, e falamos também sobre as causas de tantas pessoas estarem cometendo suicídio. Semana passada, inclusive, lembramos o quão estarrecedor o número de casos em nossa cidade, Nova Friburgo. Alguns chegam a dizer que é por conta das questões geográficas, das questões do clima. Eu creio que isso propicia também, mas é algo que nós precisamos tomar muito cuidado. Uma das maneiras de ajudar, não as pessoas, mas todos nós, porque ninguém, queridos, prestem muita atenção nisso, ninguém pode bater no peito e falar assim, nunca vou passar por isso. Ninguém. Então, sempre quando eu falo nós, eu estou dizendo realmente, que não é para... Porque senão a gente cai num julgamento, um tipo que é só determinadas pessoas que passam isso. Não, todos nós. Então, esse número 9 é estarrecedor. E nós precisamos estar muito atentos a tudo isso. E uma das maneiras de ajudar a todos nós é falando sobre isso. Porque existem coisas que, inclusive, na igreja a gente aprendeu que não pode ser dito, não pode ser falado, não pode conversar. A gente pode falar de sexo na igreja, sexualidade na igreja. Não pode, porque o povo, mas fora da igreja, o povo fala, até de maneira errada, mas dentro da igreja não pode falar. Suicídio a gente não pode falar dentro da igreja, porque não é coisa para a igreja se meter. A igreja tem que se meter com anjo, com pessoas não, tem que se meter com anjo. Não, está errado isso. Nós precisamos falar sobre essas situações. Até porque nós precisamos liberar vidas. Vidas que talvez estejam sofrendo conosco e acham que nós somos como outras igrejas, que se você falar alguma coisa, você vai ser julgado, apedrejado nesse lugar. Eu dou graças a Deus que não é assim.
E se alguém então levantar alguma pedra, ele está dissonante em relação à nossa visão de igreja. Porque nós precisamos e devemos acolher as pessoas nas suas crises, nos seus problemas. Porque somos todos iguais nas nossas crises e nos nossos problemas. Então, isso também é para ser dito aqui, para ser conversado nesse lugar. Porque, sim, pode ser que existem pessoas entre nós, bem próximas a nós, e que ainda não tiveram coragem de abrir o coração. E é através disso que nós precisamos nos encorajar a ouvir e nos encorajar a falar. Que não é demonstração de fraqueza, falar assim, pastor. Não é demonstração de fraqueza o pastor virar para a ovelha e falar assim, ó. Não. É certeza de que nós somos humanos. E por sermos humanos, passamos por essas situações. E entendemos que se o Senhor, Ele não é capaz de julgar, quem somos nós para isso? Quem somos nós para isso? Há várias causas que as pessoas infelizmente adentram nesta alternativa. Falamos na semana passada, antes de falarmos sobre as causas, falamos inclusive na semana passada. E ainda que você não creia nisso, nós não podemos taxativamente falar que pessoas que deram fim à sua própria vida estão no inferno. Não podemos falar. Lá na época medieval isso era certo. Lembramos que entre os gregos era um ato heróico. Na era medieval a igreja inclusive fazia um local de sepultamento à parte dos demais. Nós não podemos afirmar isso. Podemos afirmar. O pastor está incentivando, falando isso, tá, não estou incentivando. Não estou incentivando ninguém a fazer isso, até porque nós cremos que há outros meios de saída, e não esse. Mas eu não posso, porque eu não sou dono de céu nem de inferno, não sou dono da existência de ninguém, taxar que uma vida que só viu esta saída, como se ela estivesse fadada a perda eterna. E mais, quem sou eu para botar mais julgo, mais carga na vida de familiares que ficaram aqui chorando, lamentando, em luto por vidas que desesperadamente tiveram esta saída? Quem sou eu para causar esse peso na vida das pessoas? Quem somos nós como igreja? Nós não podemos de maneira alguma. Até porque, queridos, como nós falamos, nós não somos aqueles porteiros de Enem do céu, né? Que fecha a porta e aquele negócio. Não somos isso. Há algumas causas, dentre alguns acidentes que acontecem. Tem gente que quer chamar atenção e erra no cálculo. Tem gente que realmente está destinada a isso. Eu ouvi uma vez a professora na faculdade, a professora que, no primeiro momento eu me espantei, que ela falou, falando sobre isso, ela falou assim, foi a opção da pessoa, é direito da pessoa. Eu falei, nossa, posso até achar que é direito da pessoa, mas eu preciso mostrar a ela que há outras saídas para a existência. Há outras saídas. Existem pessoas que erram o cálculo, que de fato optam por isso. E nós precisamos lembrar algumas causas. Uma delas, a mais frequente, é a depressão, que é uma doença que precisa de tratamento, precisa de remédio, precisa de terapia, precisa também de fé. Tudo isso é um combo. E a gente não abre mão disso. Aqui a gente não acha que a pessoa ficou curada porque parou de tomar remédio. Não. Você entende isso? Talvez seja confuso para você, porque você foi doutrinado a falar assim, parou o remédio, está curado. Não! Não é isso. A cura às vezes vem da consciência da pessoa de entender que ela precisa de remédio para o resto da sua vida. Aí eu digo assim, você está curado. Você fala, mas pastor, você é muito louco. Você acha que o cara está curado porque toma remédio agora para o resto da vida? Sim. Porque existem algumas apatias que elas não são físicas ou clínicas apenas. E quando você entende isso, é uma vitória, é uma cura para a tua vida. É uma cura para a tua vida. Eu estou falando isso, quem está falando isso é um cara que não gosta de tomar remédio.
Que as rinites doidas que eu tenho de vez em quando, e faz, vou passar isso sem remédio. Não passa, não tem como, cara. Não tem como. Há quem se suicida também por conta de relacionamentos quebrados, frustração, namoro, casamento, às vezes luto. A gente que só vê uma saída. Problemas financeiros. Precisa exemplificar alguma coisa contra isso? Não é? As pessoas se desesperam, principalmente em relação a problemas financeiros. Há alguns anos, quando nós vivemos uma questão econômica terrível, mudança de plano, aquela coisa toda, e caderneta que era, né, congelada, confiscada, aquela coisa toda, aquele drama. Quantas histórias nós não ouvimos de pessoas que tinham, sabe, uma grana pesada e deram fim à sua vida. E hoje nós estamos passando por uma recessão. As drogas, medicamentos. Às vezes a gente fala sobre drogas, fala assim, o cara drogado, tal, doidão, mas também quando você, por conta própria, sei lá, para de tomar remédio, ou volta a tomar remédio, ou faz uma zoeira no teu mecanismo, sabe, no teu organismo, você pode causar em você, sabe, problemas sérios. Falamos sobre a homossexualidade também. Nesse grupo, há 3 vezes mais risco, por conta de uma não aceitação, por conta de uma discriminação, por conta de um preconceito. Não porque o camarada é gay que ele vai, agora ele vai... Não, mas porque ele não é aceito. E geralmente tudo isso que eu estou falando aqui é porque as pessoas não conseguem se enquadrar naquele ritmo. No ritmo financeiro, no ritmo do amor, no ritmo da fé. E quando não se enquadram nesse ritmo, eles acham, não sou desse mundo, não sou para esse mundo, não sirvo para ninguém mais. E então, a rota de fuga é o suicídio. Os radicais religiosos produzem também isso. E às vezes, até mesmo a si próprios. Então, por isso o número de pastores tem aumentado por conta disso. Se colocam como perfeitos e quando enxergam que não são perfeitos, caem. E doenças. Quantas pessoas com diagnóstico desfavorável optam por esta saída? Hoje nós vamos falar, na semana passada nós falamos sobre a religiosidade que mata. E hoje nós vamos falar de um Jesus que nos acolhe, nos protege, até de nós mesmos. Porque se você parar para pensar, as questões de suicídio também acontecem porque as pessoas estão desprotegidas. Desprotegidas das outras pessoas e desprotegidas de si mesmas. Então as outras a condenam, as outras colocam um fardo, ou elas mesmas se condenam, colocam um fardo sobre si. E nós precisamos então de alguém que nos dê um suporte, que nos acolha, que nos entenda, que nos ouça, que compartilhe da nossa dor. E você deve concordar comigo que hoje tem sido muito escasso esse negócio. E Jesus é aquele que vem para isso. O texto que separamos da noite de hoje fala sobre isso. É uma continuação do texto da semana passada, o homem da mão ressequida, quando os fariseus vão perguntar assim: é lícito curar no sábado? A religiosidade que prefere manter a lei do que transformar a vida. E depois desse texto, Jesus então cura a muitos, como eu disse, e ao curar esses todos, ele diz assim: não conta para ninguém não. É completamente diferente dos dias atuais, onde qualquer manifestaçãozinha você fala assim: vamos fazer uma live aqui, vamos contar isso tudo aí, vamos ver quantos vão curtir, replica esse negócio aí, compartilha. Aliás, quero fazer um parênteses e agradecer as pessoas que compartilharam a mensagem da semana passada, sabe? Nós alcançamos muitas vidas, foi bênção, viu? Foi bênção que você fez de compartilhar, porque a gente precisa liberar muitas pessoas que têm carregado, sabe, um fardo muito grande. Então quero agradecer. Jesus, ao contrário de nós, da minha pessoa, diz assim: não compartilha nada não. Está alguém filmando aí? Não filma não, porque eu não quero compartilhar nada.
Bacana esse negócio. É raiz demais esse negócio. E é nesse momento em que o escritor vai trazer uma passagem do profeta Isaías que refere a Cristo, aquele de que nós precisamos. Porque, como disse na semana passada, nós sofremos um desgaste profundo na nossa alma. É o fósforo que está apagado, que a gente americanizou falando burnout, né? A gente americanizou. E aí eu lembrei do Paulo Borges, que ele fala que a gente sofistica tudo que é nosso, né? Pão com salsicha a gente chama de hot dog, sanduíche com carne a gente chama de hambúrguer, né? Então fósforo apagado, burnout, que é esse cansaço extremo. Quem nunca se sentiu assim? Você acaba de acordar, dormiu bem. Você fala assim, cansado. Tem gente que quando fica muito tempo na cama se sente cansado, a cama cansa o sujeito, né? Mas não estou falando disso não. Estou falando de se sentir cansado. Você fala assim, cara, não é possível. Estou sempre cansado, estou sempre esgotado, estou sempre... E é preciso investigar isso. Às vezes é esse esgotamento, não apenas físico, mas da alma. Esgotamento mesmo nosso, de dentro. Que por mais que você descanse fisicamente, você não descansa mentalmente, espiritualmente. Na alma você não tem descanso, não tem refrigério. E quando eu leio essa passagem, eu leio observando os meus cansaços, os cansaços de tantas pessoas, a vida de tantas outras pessoas. Quando Jesus, visto pelo escritor, e quando ele se refere ao profeta, ele demonstra esse Deus que chega para nos proteger. Porque há duas coisas aqui muito frágeis como a nossa vida. E ele fala que Jesus seria incapaz de fragilizá-las mais ainda. Hoje nós vivemos um tempo em que as pessoas não podem nem demonstrar fragilidade. É ou não é? Por quê? Porque sempre virá um outro para te tornar mais frágil ainda. Então, se você tem complexo de alguma coisa, não demonstra, porque vai ter sempre um camaradinha que vai tocar nessa ferida. Se você na empresa sabe que tem fraqueza em determinada área, você não pode demonstrar de jeito nenhum, porque alguém vai puxar o tapete para se colocar naquele setor. Estou falando mentira? Então a gente foi doutrinado a não mostrar fraqueza, a ser forte, porque não há quem nos proteja. Só que quando a gente chega nesse limite, nesse cansaço, a gente desaba por completo. E aí quem vai nos segurar? Alguns vão optar então pela saída do suicídio. Porque entendem que agora que a fraqueza foi demonstrada, agora que eles não conseguem mais se resguardar como fortes, já era. Por isso nós precisamos, inclusive, apresentar algumas alternativas. E não é para as outras pessoas, é para todos nós. E quando eu vejo esse Cristo apresentado aqui por Mateus, a partir do profeta Isaías, eu começo a lembrar que esse Deus, ele veio tão somente para me amar. E esse amor profundo dele já me responde a muitas coisas. O texto começa a dizer, no versículo 18, eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, a quem a minha alma se compraz, farei repousar sobre ele meu espírito, ele anunciará juízo aos gentios. Ou seja, é um envolvimento ao apresentar um envolvimento de amor, e que ele também não se basta em ser amado, e passa a amar também. Se é uma resposta que nós precisamos nos dias de esgotamento, é uma resposta de amor. E se é uma resposta que aqueles que infelizmente não veem uma saída para as suas vidas, é uma resposta de amor. Porque geralmente, por não se sentirem amados, queridos, respeitados, protegidos, o escape é o suicídio. E nós somos responsáveis para produzir esse amor. Você sabia disso?
Nós como igreja, nós como pessoas, nós como seguidores de Cristo, nós somos responsáveis a produzir isso. Existem pessoas que não se encaixam na sociedade. Existem pessoas que não estão conseguindo se encaixar na sociedade. E eu não estou falando sobre a questão sexual, não. Eu estou falando de outras vertentes. Pessoas que não conseguem se encaixar. E nós temos a responsabilidade disso. Ela fala, pastor, nós temos a responsabilidade. Eu também não consigo me encaixar. Mas é justamente porque a nós nos foi revelado um amor profundo. Um amor que você não precisa se encaixar naquele que te ama para ser amado. Porque inclusive não há encaixe. Porque nós estamos falando do perfeito. E nós, os imperfeitos. Não há como encaixar isso. E mesmo assim ele resolveu amar. E se revelar a nós através disso. Tem dias que só o amor de Deus resolve. Tem dias que só a consciência deste amor resolve. Porque você nem mesmo está sentindo o amor de Deus. Ou se sente amado ou amada por Deus. Tem dias que só essa consciência de que apesar de tudo, e que a minha sensibilidade não consegue, sabe, sorver isso, mas a sabedoria, só esse esclarecimento resolve para a minha vida. É desse Deus que ama que Isaías está falando, que está contido em Cristo Jesus. É desse Deus que, mesmo sendo juiz, resolveu nos absolver. O texto vai falar assim: não contenderá, nem gritará, nem alguém ouvirá na praça a sua voz. Antigamente algumas questões eram resolvidas na praça pública. Inclusive alguns julgamentos eram resolvidos na praça pública. E ali então se determinavam culpados e tal, e claro, havia muita gritaria. E quando eu digo gritaria, eu não estou falando de berros. Eu estou falando de vozes imponentes e potentes com seus argumentos, próximos ao que os filósofos faziam. E essas vozes queriam então convencer o outro da culpa ou da inocência. Isso se dava na praça pública. Interessante que o contexto das eleições de hoje é bem próximo do que nós estamos vivendo. Rapaz, tem coisa que me cansa mais hoje em dia, são as redes sociais. Falei semana passada, eu vou repetir de novo, porque isso ainda está entalado, cara. Eu preciso de volta esse negócio. Tudo que passar a eleição, eu tenho de volta esse negócio. Porque assim, em plena praça pública, a exaltação daqueles que reverberam mais alto, daqueles que falam, sabe, com ódio, daqueles que realmente representam a vingança, sabe? E quando eu olho aqui, o profeta falando de Jesus está falando completamente diferente. Falando, olha, ele não vai gritar, ele não vai contender. Não. Ninguém ouvirá nas praças a sua voz. O único capaz de me julgar, julgar você, julgar nós, colocar peso na nossa vida, sabe o que ele faz? Prefiro não fazer. Prefiro absolver. Por que nós, como igreja, não tomamos as mesmas decisões de Jesus? E olha que nós não temos autoridade para sair julgando por aí. Mas por que nós não tomamos a mesma atitude? Porque somos tão rápidos no julgamento. Porque às vezes nós somos tão ligeiros em perfilar essas vidas para o fim delas. Se você não se lembra, eu vou te lembrar algumas coisas que faz com que essas pessoas perfilam na fila do suicídio. Palavras como, eu já sabia que isso ia acontecer. De novo você caiu no mesmo pecado.
ou mais uma vez fazendo isso. Você se diz crente, mas isso quando a gente fala com a pessoa. Quando na maioria das vezes a pessoa fica sabendo que nós falamos isso com a outra pessoa. Nós precisávamos aprender e praticar mais o silêncio libertador de Jesus. Que mesmo tendo autoridade para julgar, preferiu absolver a mim, a você e a nossos irmãos também. E quando eu digo nossos irmãos, não estou me referindo àqueles que compactuam da mesma fé que a minha. Eu digo daqueles que compactuam das mesmas dores que eu tenho. Esses são meus irmãos. Entende isso? Jesus é aquele que abre mão de julgar para proteger. Mas o texto ainda vai dizer: não esmagará a cana quebrada. É aquele braço forte que me sustenta, que ao invés de me esmagar, me acolhe. Jesus poderia fazer isso, porque muitas vezes nós estamos com cana esmagada. Já teve essa experiência de na roça tomar aquele caldo de cana bacana demais, gostoso? Já estou com fome, gente. Já teve aquela experiência? Melhor quando tem um motor, né? Bota ali, é maravilha, né? Mas você já teve aquela experiência de torcer uma cana? Não tenha, porque é complicado demais. E depois o que sobra daquilo? Só aquele bagaço, né? E que geralmente se joga fora. Geralmente. Tem gente que ainda usa para botar fogo, no fogão a lenha, aquela coisa toda, mas geralmente se joga fora. Quando Jesus está falando, quando a passagem aqui está dizendo isso, está nos comparando a essa cana esmagada. E o texto está dizendo assim, mais uma vez, não esmagará o quê? A cana quebrada. Às vezes nós sentimos prazer. O sujeito já está quebrado, esmagado, e a gente chegar lá e ainda dá um apertinho. Isso não pode ser prática de igreja. Isso não pode ser prática de quem diz seguir Cristo, porque o Cristo não fez isso conosco. Ele não faz isso. Ou você acha que está uma cana caiana, aquela bacana, né? No quintal, brilhando. Você acha que você é aquele, né? Já viu? Coisa bonita, você bota o olho e chega a murchar um negócio, né? Tanta vontade de cortar ali já, né? Não. Deus, quando olha para a gente, Ele sabe o quão esmagados nós somos e estamos por conta de tantas situações, por nossa história, por nossos problemas, por nossos desafios. E muitas vezes, como canas quebradas e esmagadas, nós chegamos diante de algumas vidas pedindo ajuda e elas esmagam mais ainda. Algumas igrejas pedindo ajuda e elas esmagam mais ainda. E qual é a única saída dessas canas esmagadas, mais e mais vezes? É a rota de fuga, chamada suicídio, infelizmente. Preste atenção aqui. Quando você esmaga uma cana que já está mais do que quebrada, você está condenando essa vida a fugas como essas também. É muito sério o que a gente está falando aqui hoje. É muito sério. Jesus é aquele que me protege disso. Jesus é aquele que me protege, inclusive, de eu esmagar a mim mesmo. Porque às vezes acontece isso. Você não precisa de ninguém para te deixar pior do que você já está. Só sua mente já trabalha, sabe, bonitinho, para te causar um dano maior ainda. Só Jesus me protege de mim mesmo. Só Jesus me protege do outro. Só Jesus me protege. É Ele que não esmagará. E outra questão muito frágil aqui no texto é a torcida que está apagada. Não apagará a torcida que fumega, melhor dizendo. A torcida aqui não tem nada a ver com essas torcidinhas aí, não. Não tem nada a ver com isso, não. Tá? Contei pro Vascaíno aqui, falei assim, essas torcidinhas aí, não tem nada a ver com isso, não. Torcida aqui
é aquele pavio. Você já viu o pavio? Já viu o pavio? Eles são trançados, né? O pavio não é trançado, é uma torcida. E quando o texto está falando isso, a torcida que fumega, olha o vascaíno dormindo lá. Quando está falando isso, da torcida que fumega, presta atenção aqui. Sabe quando a criança sopra a vela? E fica só aquela coisinha acesa? Aquilo é uma torcida fumegando. Que geralmente o adulto acaba com uma brincadeira de ficar soprando ali a vela, cuspindo no bolo, não é verdade? Né? A adulto chega ali e faz o quê? Aperta e apaga aquela pontinha que está prestes o quê? A voltar a acender. Tem muita gente hoje que está assim, está prestes a apagar. Prestes a apagar. O texto diz assim: não apagará a torcida que fumega. O que o texto está dizendo? Que Jesus, quando olha aquela velhinha ali de aniversário, prestes a apagar, ao invés dele apertar e apagar de vez, ele sopra. Você já fez isso? Mas não pode ser um sopro muito forte, não. Tem que ser um sopro suficiente para quê? Reacender a chama. É o que nós precisamos. É o que nós precisamos. Nós precisamos desse sopro de Jesus para reacender a nossa chama. Porque quantas vezes nós nos entregamos assim, com uma torcida que está perto de apagar. Você já se sentiu assim? Tão cansado, tão esgotado, com as energias, sabe, tão... Você fala assim, cara, se alguém agora me apertar aqui, o que acontece? Eu apago. Só Jesus me protege disso. De que eu me apague. Está entendendo? Porque muitas pessoas optam por esse caminho porque já estão quase o quê? Apagando. Então já estou quase apagando mesmo, então o que falta? Nós precisamos não apenas lembrá-los, mas também provar disso nas nossas vidas. Esse sopro. Você fala assim, sopro do Espírito, pastor? É, do Espírito, que faz a chama reacender na nossa vida, na nossa alma, no nosso espírito. Pode ser que nada volte a ter sentido. Não é preciso. Mas é preciso alguém que nos proteja do último apagar. O último apagar da alma. Esse é Jesus que me protege. O sopro que me reacende, que me causa vida novamente. Nós precisamos não apenas falar disso para as pessoas. Nós precisamos ser esse sopro que reacende na vida das pessoas. Está entendendo? Nós precisamos negar a nossa pecaminosidade de apagar vidas e ser o sopro que reacende, o estímulo, a inspiração de que não há jeito, não tem como sair dessa, tem como reverter. Nós não podemos ser aqueles que são autores de apagar vidas. Isso não é para gente que se diz cristão ou cristã. Jesus é a esperança de todos. O texto termina dizendo: no seu nome esperarão os gentios. Interessante quando Mateus vai trazer essa palavra do profeta. Porque quem estava esperando Jesus, o Messias, não eram os gentios. Mas ele agora coloca como os gentios à espera deles. Isso quer dizer, pastor? Presta atenção aqui, gente. Quer dizer que salvação não é para crente, não. Não é coisa de crente, não. É coisa de quem Deus ama. Você está entendendo isso? Você entende isso? Porque a gente, cara, a gente toma posse de Deus e a gente acha que, sabe, é coisa de crente. Eu gosto de falar dessa igreja por causa disso. E quando eu falo isso, eu sei que as pessoas estão entendendo o que eu estou falando.
desse jeito não tem mais jeito não. Quando você fala isso, quem não tem jeito é você, filho. Desculpe a minha franqueza. Porque Jesus é esperança para todos. Ah, não, mas é verdade. Se ele vier para a igreja, botar essa roupinha assim, falar, sabe, a gente ensina ele a falar aleluia, glória a Deus, Pai do Senhor, aquele negócio todo. Aí sim, não, filho. E não precisa ser a cópia sua, não. Até porque já basta você, já basta você, uma cópia minha está bom demais, já basta. Porque ele precisa ser liberado como ser humano na existência desse mundo perverso. Se ele vai optar por minha fé ou não, já não é comigo. Mas ele precisa ser liberto. E às vezes quando eu falo assim, liberto, você fala assim, em nome de Jesus. Não, liberto. Liberto desse peso do mundo. Se ele vai mudar, se ele vai, sabe, se desmontar. Eu estou falando mesmo da figura do drag, estou falando mesmo, se ele vai se desmontar ou não é problema meu. O que eu preciso é tirar o peso que muitas pessoas colocam, inclusive alguns que são da fé, ou ditos da fé cristã. Porque a esperança chamada Cristo não é só para mim, não é só para o religioso, é para aqueles que precisam de esperança. E essas pessoas que perderam a esperança na vida, elas precisam entender que Jesus só faz sentido se for para elas. E às vezes não faz sentido nenhum Jesus para um bando de crente que faz com que Jesus seja apenas deles. Nós precisamos entender isso para liberar vidas. Vidas que estão caminhando para esta única saída. E por favor, não vamos ser preconceituosos e achar que só há uma classe de pessoas que tomam essa decisão na vida. Eu quero encerrar compartilhando um testemunho triste, mas também esclarecedor. Eu estive visitando a pedido de uma ovelha, sua irmã, uma senhora que tinha vivido quase que todo o seu tempo na igreja, sendo mulher de oração, liderando inclusive reuniões de oração, mulher de Deus. Quantas vezes eu não conversei com aquela mulher, quantas vezes nós não trocamos conselhos, inclusive. E a sua irmã então me pediu para visitá-la. Ela estava numa depressão profundíssima, profundíssima. Nós fomos visitá-la, nós orientamos em relação ao tratamento, a tudo que precisava ser feito, orientamos os familiares, inclusive. E sempre orando, e sempre perguntando sobre ela. Mas meu telefone toca então no final de semana, no feriado prolongado, de manhã cedo. Não estava na cidade. E a notícia é que aquela irmã crente, eu vou repetir, mulher de Deus, tinha optado pelo caminho do suicídio. Eu posso dizer para você que em momento algum eu questionei céu ou inferno para essa vida. Momento algum eu questionei isso. Mas eu confesso que me bateu uma frustração pastoral de não ter conseguido convencê-la
de que, por mais que doa, as dores ainda precisam ser confrontadas e vivenciadas aqui. Mas de maneira alguma eu questionei o fato dela ser crente ou não, dela ter tido fé ou não. Mas sempre que conversando com ela eu tinha assim uma certeza. O desespero que eu não conseguia sentir, mas conseguia ver que ela estava passando. Era uma culpa que ela não conseguia retirar de si. Uma cobrança que ela fazia a si mesma, que ninguém conseguiu diminuir. Jesus é esse que nos protege de nós mesmos. Jesus é esse que nos afasta do mal que podemos cometer contra nós mesmos. E não estou espiritualizando a situação, mas estou lembrando a você que quando alguém quiser amassar mais o que já está quebrado, apagar o que está por fim, tirar sua esperança de dias melhores, não permita que nem você mesmo seja capaz de te convencer a isso. Jesus nos protege de nós mesmos. A parábola do filho pródigo fala isso. O jovem treina não apenas um retorno, mas uma punição. O retorno é treinado várias vezes, repetidamente, e a punição é: trata-me como dos seus trabalhadores. Você lembra disso? Trata-me como dos seus trabalhadores. E eu imagino ele treinando ali, enquanto trabalha junto aos porcos, treinando. Chegar a isso, vou falar com meu pai. Sabe o adolescente treinando, como vai chegar a menina e vai falar? Fica treinando, chega na hora, dá tudo errado, né? E eu imagino aquele camarada ali treinando. Inclusive a punição: trata-me como os seus trabalhadores, trata-me como os seus trabalhadores. Você lembra dessa história? Ele chega, fala tudo, mas o pai não permite que ele fale o quê? Trate-me como dos seus trabalhadores. O pai não permite que ele fale isso. Sabe por quê? Só o pai tem poder de julgar. Nem ele próprio poderia se condenar. Só o pai. Só o pai. Nunca o caminho da sua autocondenação. Só Deus, somente Ele pode fazer isso. E como nós vimos hoje, Ele optou em te defender, inclusive de você mesmo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. E Deus nos faça trilhar caminhos completamente novos dos que aqueles que a humanidade tem insistido em caminhar. Que Deus assim nos dê o alívio e a transformação desses caminhos em nome de Jesus.